mundo onde a verdade é diluída e a fé é tratada como mercadoria, uma antiga declaração ecoa através dos séculos: vós sois o sal da terra. Não é apenas uma metáfora poética, é um chamado à resistência espiritual, um lembrete de que fomos designados para preservar a essência divina em meio à decadência moral. Mas o que realmente significa ser o sal da terra? Será que compreendemos a profundidade desse chamado? Ou estamos nos contentando com uma fé superficial, sem sabor, incapaz de impactar o mundo ao nosso redor? Neste vídeo, exploraremos as camadas ocultas dessa poderosa afirmação de Jesus. Descobriremos como o sal simboliza aliança, pureza e sacrifício, e como sua ausência pode indicar uma fé corrompida. Prepare-se para uma jornada que desafiará suas convicções e reacenderá sua paixão por viver uma vida que verdadeiramente glorifica a Deus. O céu estava tingido por tons dourados quando o mestre se aproximou da multidão. A poeira do chão seco levantava com o vento leve, e um silêncio reverente tomou conta do lugar. Ali, em meio à natureza bruta e ao som distante das cigarras, Jesus abriu a boca e falou. Não era um discurso comum. Era como se cada palavra atravessasse o tempo e buscasse o coração de quem ainda nem tinha nascido. Ele olhou nos olhos dos discípulos e disse: vocês são o sal da terra. Para muitos, foi apenas uma frase bonita, mas para quem conhecia as Escrituras, aquilo era um terremoto espiritual. O sal não era qualquer coisa. No templo, ele era símbolo de santidade, parte essencial dos sacrifícios, presença obrigatória em cada aliança feita com Deus. Jesus estava dizendo algo mais profundo do que se imaginava. Vocês são o que mantém a fé viva. São o que impede a decadência. São a memória viva da verdade de Deus na terra. Mas, e se esse sal perder seu sabor? Jesus advertiu: para nada mais serve. É possível que, aos olhos do céu, muitos já tenham perdido a função espiritual, mantendo a aparência, mas sem essência. Será que estamos entre os que conservam ou entre os que apenas imitam? Na Jerusalém antiga, onde os corredores de pedra ecoavam os passos apressados dos mercadores, o sal era artigo de valor. Ele não servia apenas para dar gosto aos alimentos, era o que os impedia de apodrecer. Era proteção, era vida. As pessoas sabiam, sem sal, tudo se perde. E é com esse pano de fundo que Jesus nos chama para algo maior. Ele nos designa como o que resta entre a verdade e a decomposição espiritual de um mundo à beira do colapso. Em Levítico 2:13, Deus ordena: tempere com sal todas as suas ofertas de cereal. Não deixe de acrescentar o sal da aliança do seu Deus. Isso mostra que o sal era mais que ingrediente. Por isso, quando Jesus nos compara a Ele, está apontando não para o que fazemos, mas para o que somos. A essência que carregamos é o que preserva a aliança em tempos de ruptura. Mas o que acontece quando essa essência se perde? Quando o cristão se torna irreconhecível diante de tanta mistura com o mundo? Talvez o maior sinal dos tempos não seja o caos externo, mas o sal interno que se dissolveu sem que ninguém percebesse. E isso pode ser o começo do fim. No templo de Jerusalém, a fumaça dos sacrifícios subia lentamente, perfumando o ar com uma mistura de sangue, incenso e santidade. Era ali, diante do altar, que o sacerdote derramava sal sobre a oferta. Aquilo não era mero detalhe, era uma exigência de Deus. O sal santificava o sacrifício, tornava-o aceitável, impedia que se corrompesse antes de chegar ao céu. Cada grão representava uma verdade. Sem aliança, não há adoração que suba. Essa mesma lógica se aplica ao que Jesus disse. Ser sal da terra é manter viva a integridade espiritual do Evangelho. É estar presente, mesmo quando invisível, como o sal nos alimentos,
sem roubar a glória de Deus, mas garantindo que tudo esteja puro. Não basta falar de Cristo, é preciso carregar o pacto dele no espírito, na conduta, na consciência. O sal não se impõe, ele transforma silenciosamente. Mas quando falta, tudo apodrece rápido. Talvez seja por isso que tantos sacrifícios modernos já não tenham impacto. Cultos sem aliança, louvores sem sal, palavras sem verdade. O sal perdeu sabor, e nem todos perceberam. E agora resta a pergunta que atravessa os séculos. Será que nossas ofertas ainda são aceitas? Ou estamos apresentando algo que o céu já não reconhece? Tente imaginar um alimento deixado ao relento, sem sal, sob o calor e o tempo. Em poucos dias, ele se torna impróprio, contaminado. É exatamente isso que ocorre com a fé quando o sal espiritual se perde. A ausência do sal não é apenas ausência de sabor, é o início da degradação. A vida espiritual, sem esse elemento invisível, torna-se ritual vazio, sem força para resistir à podridão moral que se espalha pelo mundo como uma praga silenciosa. Em Marcos 9:50, lemos: "O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos." Jesus não está falando de comida. Está falando de postura espiritual, de resistência ao engano, de sabedoria que confronta sem violência, mas com firmeza. Ter sal em si mesmo é não se contaminar. É andar no meio da lama sem deixar que ela grude na alma. É preservar o que é santo mesmo quando todos ao redor já se renderam. Mas será que ainda temos esse sal dentro de nós? Ou substituímos a substância por discursos decorados, emoções baratas e palavras que agradam, mas não transformam? O sal que não preserva é esquecido. O sal que não incomoda é pisado. E o reino continua esperando os que ainda carregam a essência original. Nos capítulos mais sombrios do Apocalipse, quando os selos são rompidos e o silêncio cobre os céus por meia hora, há uma pausa que diz mais do que 1000 gritos. É como se o universo aguardasse uma resposta, um sinal, um remanescente. Os que ainda carregam o selo da fidelidade, os que mesmo calados ainda são o sal da terra. Aqueles que resistiram à apostasia, que não venderam sua consciência, que continuam firmes no que é eterno. Jesus não chamava o sal de útil, ele o chamava de essencial. Sem sal, não há como preservar a aliança. Sem sal, não há como manter a verdade. O sal espiritual é o que impede a decomposição do sagrado. Ele não se vê, mas se sente. É o que resta quando tudo o mais já caiu. É o que sustenta a esperança silenciosa de que Deus ainda habita entre os homens. Mas e se esse sal já estiver rareando? E se a divisão entre os que têm sabor e os que perderam a essência já estiver em curso? A Bíblia afirma que no tempo do fim, o amor de muitos esfriaria. Mas antes de esfriar, ele perde o gosto. A presença do sal se esvai. E quando isso acontece, é um alerta para os céus e para aqueles que ainda podem ouvir. Imagine um mundo onde há templos, cruzes, músicas e multidões, mas nenhuma essência. Um mundo onde a fé perdeu o gosto, a verdade foi diluída e o que restou foi apenas forma sem conteúdo. É esse o retrato de muitos cenários religiosos atuais. Há palavras, há aplausos, mas não há sal. O que deveria conservar se corrompeu. O que deveria iluminar agora confunde. E tudo isso começa quando o sal deixa de agir. Jesus, ao dizer que somos o sal da terra, estava apontando para um tipo de crente que não depende do aplauso, mas da permanência, que não se molda ao que o mundo chama de certo, mas conserva o que Deus disse que é santo. É um chamado silencioso, mas profundo, uma identidade que não se exibe, mas sustenta. O sal é presença invisível que segura as pontes espirituais entre o céu e a terra. Quando ele falta, tudo rui. Mas será que ainda temos a força de preservar?
Ou nos tornamos tão parecidos com o mundo que já nem somos percebidos como sal? Talvez o maior engano do fim dos tempos não seja o pecado visível, mas o cristianismo insípido, incapaz de resistir ao apodrecimento moral. O sal que perde o sabor já está em julgamento. Antigamente, quando dois homens selavam uma aliança inquebrável, dividiam o pão e o sal. Era um gesto simples, mas carregado de eternidade. O sal, ali, representava durabilidade, pureza, fidelidade. Quando Jesus mencionou o sal, ele estava se conectando com esse código ancestral, com uma linguagem que os antigos entendiam. Se vocês são o sal, então são parte do pacto, são garantidores da aliança. No livro de 2 Crônicas 13:5, lemos que Deus entregou a Davi e seus descendentes o reino para sempre por uma aliança de sal. Isso significa que o sal carrega um vínculo com o trono, com o reino, com a autoridade espiritual dada por Deus. E Jesus, descendente de Davi, estende esse pacto aos seus discípulos, não como uma honra simbólica, mas como uma responsabilidade espiritual, preservar o que foi confiado. Ser sal é continuar carregando o DNA do reino, mesmo em tempos de traição e decadência. Mas quem ainda se lembra da aliança de sal? Quem ainda trata o evangelho como algo incorruptível? Muitos fizeram acordos com o sistema, com o conforto, com a conveniência. Mas Deus ainda procura os que sentam à mesa com Ele, partem o pão e não se esquecem do sal. O mundo espiritual sabe quem tem sal. O inimigo reconhece, não pela aparência, mas pela resistência invisível daqueles que não se dobram. É por isso que os verdadeiros discípulos são atacados, são calados, são deixados de lado, porque o sal incomoda, ele expõe a podridão, ele denuncia a corrupção, ele resiste à contaminação. O diabo não teme multidões, mas teme os que ainda carregam o sabor da verdade. Colossenses 4:6 nos aconselha que a vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal. Isso significa falar com verdade, mas com profundidade, sem diluir, sem corromper. Nossas palavras são como grãos invisíveis de sal. Elas podem preservar ou trair a fé. E é nesse detalhe que o juízo começa. Não na aparência da fé, mas naquilo que sai da boca. Porque do que o coração está cheio, a boca fala. Será que ainda falamos com sal? Ou aprendemos a falar o que agrada para não sermos rejeitados? A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas não suportarão a sã doutrina. Talvez já estejam rejeitando o sal. Mas, e nós? Ainda estamos dispostos a temperar o mundo, mesmo que ele prefira o gosto da mentira? Ezequiel viu um vale de ossos secos. Ali não havia esperança, nem som, nem vida. Era o retrato de uma geração morta espiritualmente. Mas quando Deus mandou que ele profetizasse, algo começou a acontecer. Ossos se uniram, carne cresceu, fôlego entrou, a vida retornou. E tudo começou com uma palavra cheia de sal. A restauração chegou onde tudo parecia perdido. Hoje, muitos caminham em vales espirituais sem perceber. São vivos por fora, mas secos por dentro. Carregam Bíblias, cantam louvores, mas perderam o sabor. Vivem uma fé sem resistência, uma espiritualidade domesticada. Mas Deus ainda levanta profetas, ainda sopra sobre ossos. Ainda procura os que tenham coragem de ser sal, mesmo entre os mortos. Porque o sal não se corrompe com o ambiente. Ele transforma o ambiente. Mas será que essa restauração ainda está acessível? Ou o tempo de voltar já está acabando? O vale está cheio. Os sinais se multiplicam. O silêncio de Deus não é ausência. É pausa antes do juízo. E nessa pausa, Ele está procurando sal. Na cena final da história humana, quando os livros forem abertos e as máscaras caírem, haverá um grupo que será lembrado, não pelos milagres, não pela fama,
mas pela fidelidade silenciosa. Eles foram o sal da terra. Eles não se venderam, não se calaram. Foram os que preservaram a verdade enquanto o mundo inteiro se rendia à mentira. Eles foram coluna invisível em um templo que parecia ruir. Hebreus 12:14 declara: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é o sal da alma. É o que nos impede de sermos reprovados. Não é uma emoção, é uma separação. Ser sal da terra é viver como quem sabe que tudo o que é impuro apodrece e que só o que é santo permanece. O sal é o que resiste, é o que mantém a aliança viva até o último dia. E se tudo o que vivemos até agora for apenas o início de uma revelação muito mais antiga, um chamado que vem desde o templo, desde o monte, desde o altar, o sal é a senha do pacto. E Jesus pergunta: você ainda tem sal? Ao longo desta reflexão, vimos que ser o sal da terra vai muito além de uma simples metáfora. É um chamado à fidelidade, à integridade e à influência transformadora em um mundo que constantemente se desvia dos caminhos de Deus. A pergunta que permanece é: estamos cumprindo esse chamado? Ou permitimos que o sal em nós se torne insípido, perdendo sua capacidade de preservar e dar sabor à vida? A resposta a essa pergunta determinará não apenas nosso impacto no mundo, mas também nossa posição diante de Deus. Se este vídeo falou ao seu coração, convidamos você a curtir o vídeo, compartilhar suas reflexões nos comentários, inscrever-se no canal para continuar recebendo conteúdos que edificam e desafiam sua fé. Lembre-se, o mundo precisa de cristãos que sejam verdadeiramente o sal da terra. Que possamos ser esses agentes de transformação, preservando a verdade e espalhando o amor de Deus em todos os lugares.